Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje gravando o último bloco da nossa aula sobre as leis da apometria. No bloco 1 eu gravei da lei número 1 até a número 7. No bloco 2 eu gravei da número 8 até a número 12. E agora pretendo encerrar neste último bloco de meia hora a lei número 13 e número 14. Certo? Então vamos lá. A 13ª lei. A lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado sobre o presente dos doentes obsediados. Vamos ao enunciado. Enquanto houver espíritos em sofrimento no passado de um obsediado, tratamentos de desobsessão não alcançarão pleno êxito, continuando o enfermo encarnado, com períodos de melhora seguido por outros de profunda depressão ou de agitação. O que acontece perante esta lei da apometria? Bem, ela nos diz o seguinte: vamos supor que há umas 10 vidas atrás eu tenha sido um carrasco, eu tenha decapitado pessoas, eu tenha enforcado pessoas, eu tenho assassinado elas com espadas, enfim, na guilhotina. Então, mas eu apenas fazia isso porque eu era um funcionário da lei, do governo, do reinado, certo? Então eu estava apenas cumprindo o meu papel ali. Mas suponhamos que todas as pessoas que eu decapitei tenham ficado naquele local com muita raiva de mim por ter feito aquilo com elas. E eu tenha desencarnado, eu tenha sido resgatado, tenha subido aos planos astrais superiores e tenha continuado o meu processo evolutivo. Porém, estes espíritos, devido ao sofrimento, devido ao desejo de vingança, certo? Devido a estarem presos, né, a esse episódio, muitos deles às vezes ficam, vamos dizer na palavra mais correta, revivendo, né, aquele ato diversas vezes, ficam nesse ciclo vicioso, ou seja, ficam morrendo diversas vezes, perde a cabeça e daqui a pouco de novo volta para o julgamento, revê tudo novamente, perde a cabeça, daqui a pouco volta de novo, passa por todo o julgamento, daqui a pouco perde a cabeça e assim por diante. Então são várias as possibilidades. Esses espíritos ficam naquele determinado local, revivendo tudo aquilo constantemente. Embora aquilo não exista realmente, mas tudo isso seja uma criação mental destes espíritos, eles ficam emanando esse desejo de vingança, essa raiva para você. E mesmo que você já está 5, 6, 10, 15 vidas adiante, enquanto aqueles espíritos estiverem lá em sofrimento, você também vai ser afetado em maior grau ou em menor grau, certo? De acordo com aquilo que você também já pagou, já se propôs a pagar, ou talvez você até mesmo voltou lá em algum período entre vidas e ajudou aqueles irmãos, ok? Mas se eles estiverem no mesmo local, até hoje emanando esse sentimento de vingança, de ódio, você estará aqui sofrendo as consequências. Vamos supor que esta seja a primeira vida após este acontecimento, certo? Você vai ser muito afetado por isso. Você pode até acabar gerando uma doença, certo? Com o auxílio, né, dessa energia emanada por eles, você pode acabar desenvolvendo uma doença e acabar desencarnando por causa, né, dela. Ela se manifesta e você acaba sendo atingido por isso. Eu vou dar um exemplo que eu conheço, ok? Atendi a pessoa e a pessoa tem manchas na pele nos dias de hoje. Já fez vários tratamentos dermatológicos, ok? E essas coceiras que se manifestam pelo corpo não cessam. Já foi tratado com remédio convencional, com pomada, com outras coisas caras,
né? Outros remédios modernos e caros, que para a maioria dos casos funciona, mas como este era um caso kármico do passado, os remédios ou não surtiam efeito ou surtiam muito pouco efeito, voltando logo em seguida essas alergias na pele. Então o que foi visto? Foi feita uma regressão com a pessoa e foi vista uma situação lá no passado, numa vila muito pequena, em que ela estava sofrendo de lepra, certo? E ela foi levada para esta vila, onde havia parentes dela, para que ela fosse cuidada durante a noite. Então ninguém percebeu a chegada dela na cidade. Quando que perceberam que ela havia chego na cidade? Quando a doença começou a se espalhar pelo vilarejo, ok? Aí entraram nas casas e ela estava morta lá dentro, na casa da família dela, daquela pessoa. Então, muitos espíritos culparam aquela pessoa, certo? E estavam emanando os desejos, sentimentos de vingança para ela até hoje. E isso afetava ela, causando essas alergias, né? E justamente nos pontos onde que a lepra se desenvolveu mais forte naquela vida. Após o recolhimento desses irmãos sofredores que ainda estavam presos lá naquele determinado espaço-tempo ou bolsão kármico, como eu costumo chamar. Se vocês procurarem nas obras do Dr. José Lacerda de Azevedo, ele também se refere a essas situações, certo? Como bolsão kármico. Aconselho a leitura dos 2 livros dele, para todo apômetra, auxilia muito, principalmente nos estudos de caso, ok? Os 2 livros do Dr. José Lacerda de Azevedo são O Espírito e Matéria e Matéria e Energia. Desculpe, Espírito e Energia. Gente, depois eu coloco na descrição certinho. Mas eu acho que é Espírito e Matéria e Energia, ok? Se não me falha a memória, mas eu colocarei na descrição do vídeo. Então vamos à 14ª lei da apometria. É a lei mais recente, certo? Que trata das personalidades. Então, essa 14ª lei, ela é subdividida, certo? E nós vamos falar sobre cada uma das suas subdivisões. Eu vou ler aqui ela por inteiro, por completo, certo? E vamos discutir sobre elas depois. Então vamos lá. A 14ª lei é a lei da formação e dissociação das personalidades múltiplas e subpersonalidades. A primeira lei é dividida em 2 partes. A lei da formação e dissociação das personalidades múltiplas sucessivas vividas em outra existência. É a parte A. A parte B é a lei da dissociação da personalidade física, o nosso eu atual, em subpersonalidades, que é a parte B, ok? Depois temos ainda a segunda lei, certo? Que é a lei da reintegração das personalidades múltiplas e subpersonalidades. E depois a terceira lei, a lei das propriedades dos elementos do agregado humano, personalidades múltiplas e subpersonalidades. Todas essas leis que eu acabei de citar aqui, né, a primeira lei, né, que é o termo A e o termo B, a segunda lei e a terceira lei, todas essas leis aqui estão dentro da 14ª, ok? Para quem quiser, e eu recomendo, porque caberia um curso inteiro só sobre personalidades, eu aconselho muito a assistir os vídeos do J.S. Godinho, ok? Vocês podem procurar no YouTube, ele tem canal, e todos os livros dele
que falam sobre personalidade, não somente sobre personalidade. Ele tem ótimos livros que envolvem todo o tema relacionado à apometria, ok? Mas ele é especialista em personalidades, personalidades múltiplas, subpersonalidades, certo? E inclusive ele tem um curso especificamente relacionado a isso. Recomendo conhecer o trabalho dele. Mas vamos continuar a nossa leitura aqui, os nossos estudos. A primeira lei, referente à parte A lei da formação e dissociação das personalidades múltiplas sucessivas vividas em outras existências. Ao reencarnar para uma nova experiência evolutiva, o espírito necessita formar, além de um novo corpo físico, uma nova personalidade. Essa nova personalidade sobrevive à morte do corpo físico e, pela sua consistência e hábitos adquiridos durante a existência carnal, desenvolve certo grau de individualismo e pode demorar-se nesta condição por tempo indeterminado, após a morte física, influenciando futuras personalidades, até que compreenda sua situação diante de seu próprio agregado espiritual, com o qual deve cooperar, depois de despersonalizar-se totalmente. É que aceitará reintegrar-se à individualidade eterna, reacoplar-se por completo. As personalidades sucessivas também podem se desdobrar em subpersonalidades, com conteúdos e comportamentos específicos e distintos. A utilidade desta lei: dar conhecimento que, ao longo do processo evolutivo, em cada existência vivida, o espírito constrói personalidades distintas sucessivas, que podem, após o desencarne, integrar-se à individualidade ou permanecerem dissociadas em processo desarmônico, até que se reintegre totalmente por compreensão de sua situação ou por tratamento através da doutrinação ou conscientização, integrando-se ao bloco de consciência. Dar conhecimento que, ao longo da existência física, dependendo das atitudes adotadas e da forma com que trabalha os desafios que a vida apresenta, a personalidade pode dar gênese a subpersonalidades distintas, que precisam de tratamento através da doutrinação ou conscientização e reintegração ao bloco de ego. Entender, explicar, sintonizar ou incorporar as personalidades múltiplas sucessivas desarmônicas e tratá-las, reintegrando-as junto ao agregado. Tratar as subpersonalidades dissociadas, conscientizando-as e reintegrando-as da mesma forma. Dissociar as personalidades múltiplas em subpersonalidades, quando muito rebeldes, incorporá-las em médiuns treinados e tratá-las. Aqui o Dr. Lacerda pediu especial atenção para os danos causados pelos processos de dissociação desarmônica de personalidades e subpersonalidades. Elas necessitam estar acopladas, associadas e coesas. Bem, o que tudo isto significa? Eu vou dar um exemplo prático, certo? Vamos supor que em uma vida minha do passado eu tenha sido um dono de estabelecimento comercial, um mercado ou um bar, vamos utilizar um bar, por exemplo. E eu fumei naquela vida, certo? Fui um comerciante de bar e, além de vender o cigarro, eu fumava. E nesta vida eu comecei a desenvolver o hábito de fumar novamente. Porque, influenciado pelos problemas atuais desta minha vida, mas também por esta personalidade do passado, que pode estar associada a mim, ou seja, ela está no bloco, ela encarnou junto comigo, como também ela pode estar dissociada, ou seja, ela pode ter ficado à margem desta minha atual encarnação. Também é possível ela ter encarnado
comigo, completando o bloco, certo? E por algum motivo nesta encarnação, algum gatilho, ela pode se dissociar. Por exemplo, vamos dizer que eu comece um tratamento para parar de fumar. E isso vai contra o que esta personalidade deseja, que é continuar fumando. Ela se dissocia do bloco completo, no caso de mim, e começa a agir e atuar contra mim como se fosse até mesmo um obsessor, ok? Mas, ao contrário do obsessor, ela não deseja muitas vezes a vingança de você, ela só não concorda com o seu comportamento. Ela quer continuar com aquele comportamento, com aquele hábito que ela já tinha naquela vida. Isso significa que ela não sofreu naquela vida pelo consumo do cigarro, por exemplo? Não, isso não é garantia. Muitas vezes ela sofreu, às vezes pode até mesmo ter desencarnado e ter desenvolvido um câncer pulmonar naquela vida, mas não necessariamente ela vai lembrar de tudo. Ela pode lembrar de tudo, de todos os acontecimentos, como também pode não lembrar. Ok? Eu espero que tenha ficado claro este exemplo para vocês. Vou dar continuidade à leitura. A parte B, a lei da dissociação da personalidade física atual em subpersonalidades. Enunciado. Toda vez que a personalidade física atual conflitar-se, viciar-se, entrar em desarmonia, reprimir o conflito, vício ou desarmonia, sem solucioná-los adequadamente, poderá reagir negativamente. Por conseguinte, proporcionará o fenômeno de desdobramento da personalidade em subpersonalidades de periculosidade e sofisticação variada, podendo causar a desestabilização da saúde por gerar distúrbios e reações patológicas altamente lesivas e prejudiciais no campo psíquico e psicológico, comportamental e físico. A utilidade desta lei: dar conhecimento que ao longo do processo evolutivo em cada existência vivida, o espírito constrói personalidades distintas, sucessivas, que podem, após o desencarne, integrar-se à individualidade ou permanecerem dissociadas em processo desarmônico, até que se integrem totalmente por compreensão de sua situação ou por tratamento através da doutrinação e conscientização, integrando-se ao bloco de consciência. Dar conhecimento que ao longo da existência física, dependendo das atitudes adotadas e da forma com que trabalha os desafios que a vida apresenta, a personalidade pode dar gênese a subpersonalidades distintas, que precisam de tratamento através da doutrinação ou conscientização e reintegração ao bloco de ego. Entender, explicar, sintonizar ou incorporar as personalidades múltiplas, sucessivas, desarmônicas e tratá-las, integrando-as junto ao agregado. Tratar as subpersonalidades dissociadas, conscientizando-as e reintegrando-as da mesma forma. Dissociar as personalidades múltiplas em subpersonalidades, quando muito rebeldes, incorporá-las em médiuns treinados e tratá-las. Aqui o Dr. Lacerda pediu especial atenção para os danos causados pelos processos de dissociação desarmônica de personalidades e subpersonalidades. Elas necessitam estar acopladas, associadas e coesas. Bem, o que tudo isto significa? Que nesta minha atual encarnação eu também posso fazer uma dissociação de personalidades. Vamos supor que eu tenha aqui uma situação em que eu trabalho em um determinado local e eu não me dou bem com o meu chefe, né? Vamos utilizar esse exemplo. Eu não dou bem com o meu chefe, mas eu acabo, como eu vou dizer, eu acabo aceitando toda essa situação por necessidade, por precisar do trabalho, mas o chefe é muito rígido,
né? Às vezes falta com respeito com os funcionários, mas eu me submeto a isso, ok? Por necessidade, por precisar estar trabalhando para o meu sustento, para o sustento da minha família. Qual seria a solução para este problema? Eu procurar outro emprego, ok, ou simplesmente ignorar as atitudes do meu chefe. Porém, há uma outra coisa ainda que eu poderei fazer, né, que é enfrentar o chefe, conversar com ele, ou pelo menos tentar, né, dialogar, e dizer que ele está excedendo, que ele está usando o cargo dele, ok, de forma a me pressionar as mudanças que ele deseja, e que isto não é bacana. Então, essa personalidade que quer que você faça isso, essas ideias que vêm à sua mente para você dar um basta, para você dar um chega, né? Ela pode formar, ela pode dissociar e se transformar em uma personalidade que deseja se impor perante a este chefe. E de repente você sai deste local, você procura outro local para trabalhar e aquela personalidade ficou dissociada. No seu novo emprego, mesmo que você tenha uma chefia boa, esta personalidade pode querer atuar em cima de você, inclinando você, sugestionando a você que seja mais duro, que faça impor a sua verdade, a sua opinião e os seus desejos em cima do novo local de trabalho, como se fosse ao anterior, apenas para satisfazer os seus desejos, ok? É claro que todos nós temos o controle nas mãos, nós decidimos ceder a esses impulsos ou não, certo? Mas é muito melhor quando todas essas personalidades, né, subpersonalidades, personalidades dissociadas, quando o conjunto é reunido, quando todas as personalidades são doutrinadas e reequilibradas, que auxiliam o conjunto a manter o equilíbrio, ok? Vamos então dar continuidade aqui à leitura. A segunda lei, né, dentro das personalidades múltiplas e subpersonalidades. O enunciado: as personalidades múltiplas e subpersonalidades dissociadas ou associadas desarmonicamente devem, depois de doutrinadas ou tratadas, ser devidamente reintegradas ou acopladas a seu próprio agregado espiritual, com o qual devem cooperar, despersonalizando-se totalmente e integrando-se à individualidade eterna. Esta lei não precisa de maiores explicações, pois, como sabemos, tudo que se desdobra desarmonicamente deve retornar à condição de dobrado, harmonizar-se, e tudo que se dissocia desarmonicamente deve retornar à posição harmoniosa de associado, e tudo que se associa ou se agrupa de forma desarmônica, indevida, deve retornar à posição anterior de equilíbrio. E a utilidade desta lei: o retorno à posição harmoniosa do associado, que foi dissociado desarmonicamente, o retorno à condição de dobrado, harmonizado, tudo o que se desdobra desarmonicamente, retorno à posição anterior de equilíbrio, tudo que se associa ou se agrupa de forma desarmônica, indevida. Ou seja, essa lei ela nos explica que nós devemos interagir com nossas personalidades múltiplas, subpersonalidades, procurando harmonizá-las e reintegrá-las ao conjunto, ok? Para que a pessoa tenha um maior controle e um maior equilíbrio. Vamos então à terceira lei, certo? Vamos ao enunciado. O espírito, enquanto na carne, manifestando uma nova personalidade, pode dar gênese e arrojar-se de si mesmo, não só personalidades antigas reativadas, como também subpersonalidades desdobradas da atual personalidade física. Estes elementos, personalidades múltiplas e subpersonalidades, têm um grau elevado de livre-arbítrio e forte capacidade de ação e interação com os meios físico, anímico e espiritual onde atuem,
tem possibilidades de interagir com os habitantes de qualquer um desses meios, podendo causar-lhes dificuldades ou auxiliar conforme a intenção que tenham ou a natureza da força mental que os arrojou. Da mesma forma, em sentido inverso, personalidades múltiplas ou subpersonalidades desequilibradas, próprias ou de outros indivíduos, podem estabelecer sintonias, incorporações ou simbioses e permanecer conectadas a qualquer um de nós, gerando desarmonias e perturbações de diversas ordens. O conhecimento desta lei faculta-nos a possibilidade da descoberta, despertar e desenvolvimento de inúmeras potencialidades ainda adormecidas no homem atual e a identificação e tratamento terapêutico de praticamente todas as desarmonias e distúrbios relacionados com a reencarnação, formação dos corpos, comportamento humano e doenças de origem anímica. Então, assim, pessoal, muitas vezes uma subpersonalidade sua, uma personalidade múltipla, certo? Às vezes uma personalidade múltipla do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, elas podem agir quase como se fossem obsessores um do outro. Às vezes uma personalidade da sua mãe, que foi tremendamente controladora no passado, pode estar atuando em cima de você neste momento. Às vezes uma personalidade antiga sua que não concorda com o seu comportamento atual pode, por exemplo, lhe impedir de que você suba na vida, né? Que você tenha prosperidade. Muitas vezes quando as pessoas têm problema que tudo quebra, nada vai para frente, a pessoa dá, como dizem, né? 2 passos para frente e 3 para trás. O carro quebra, a moto quebra, o aparelho de TV, enfim, cada vez aparece algo novo e a pessoa não consegue economizar, não consegue ir para frente, não consegue gerar lucros, né? Não consegue gerar uma prosperidade e muitas vezes é procurado obsessor, é procurado nas crenças que a pessoa tem e não há nenhuma solução para isso, quando na verdade é tão simplesmente uma personalidade desdobrada do eu atual ou uma subpersonalidade do passado, uma personalidade múltipla. Às vezes personalidades podem se juntar também, né, de 1, 2, 3, 4, 5, já peguei um caso até de estarem atuando 6 personalidades em conjunto, todas com um comportamento muito similar. Eu mesmo já fui vítima de uma personalidade minha, né, do passado. Esta personalidade minha ficava brava comigo por eu ensinar as coisas às pessoas. E no passado não era assim. No passado eu era considerado muito bom no que eu fazia e não abria esse segredo a ninguém, certo? Eu trabalhei com magia no passado e não explicava isso e não ensinava isso para ninguém. Então, como nos dias de hoje sou professor, né, sou facilitador, ensino as pessoas apometria, reiki e outras técnicas energéticas em meus cursos, essa personalidade não concordava com essa minha atitude, que o conhecimento deveria ser apenas para mim e para o meu benefício, não para os outros. Às vezes um pai e um filho que não se acertam, que batem de frente constantemente, às vezes é tão somente as personalidades que estão conflitando e não o seu eu atual, né? E nós nos deixamos influenciar demais por estas personalidades. E por que isso acontece? Porque no fundo somos nós mesmos, somos comportamentos do passado que trazemos de volta, trazemos à tona, ok? Eu espero que vocês tenham entendido essas leis, são de suma importância o entendimento delas. Vejam, revejam esses vídeos, ok? Estudem, leiam, releiam. Se você está vendo este vídeo através do canal do YouTube, reveja o vídeo. Se você está acessando esse vídeo pela plataforma de ensino,
certo? Tem todo o material ali para você ler também sobre esta lei. Eu espero que todos estejam gostando das aulas e há muitos projetos novos aí pela frente, pessoal. Um abraço a todos e encerramos aqui o assunto as leis da apometria. Vamos entrar nas próximas aulas, vamos falar sobre um pouquinho de mecânica quântica, ok? Um abraço e até mais.